Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao meu canal. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho das notificações, assista o vídeo até o final, né? E deixe o seu like aí para nos ajudar na divulgação aqui do canal, também no fortalecimento do canal. E também compartilhe, tá bom? Este canal nas suas redes sociais. Nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Você que já é inscrito, você também é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós vamos para mais uma aula, né? Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Terceiro trimestre de 2021. Já estamos indo para o final do trimestre, tá bom? Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por título O Cativeiro de Israel, o Reino do Norte. Essa lição vai ser estudada em classe no dia 5 de setembro de 2021. O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. O texto áureo da nossa lição diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos ligará. A verdade prática diz: Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A leitura bíblica em classe está registrada no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 14, e versículo 17 ao 20 e também versículo 29. Eu vou deixar aqui na tela, você também tem a sua revista em mãos, você pode dar uma pausada no vídeo, né? É só dar uma seguradinha no vídeo, efetuar a leitura, se você ainda não efetuou, e depois continuar assistindo a aula. É muito importante fazer a leitura do texto bíblico, né? Da leitura bíblica em classe. A lição ela tem 3 pontos principais, né? O primeiro ponto: Samaria é cercada pelo rei da Síria. Segundo ponto: os pecados do povo e sua queda. E o terceiro ponto: os estrangeiros ocupam Samaria. Então, todos os seus pontos, logicamente, têm os seus respectivos subpontos. A lição também tem um ponto central, né? Toda lição tem um ponto central. Qual é o ponto central? O Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia e justiça. Então vamos lá, pegue a sua revista da Escola Dominical, pegue o exemplar da sua Bíblia, a Escritura Sagrada, pegue um livro, um caderno de anotações e também uma caneta para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Vai ser uma bênção. Então vamos lá. A título de introdução, o que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender o cativeiro, né? E a quase total destruição do Reino do Norte. Nós aprendemos lá na lição de número 2 a divisão do reino, né? Na época de Roboão, filho de Salomão. Daí o reino foi dividido. Então, o Reino do Norte com 10 tribos e Reino do Sul com 2 tribos. Ok? Você deve se lembrar disso. Então, hoje nós vamos aprender quando o Reino do Norte, oriundo das 10 tribos, cujo primeiro rei foi Jeroboão,
Jeroboão I, nós vamos ver aqui Jeroboão I, né? E hoje tem aqui um outro Jeroboão, que é o Jeroboão II. Então nós vamos aprender quando e como foi o que causou o cativeiro do Reino do Norte. É isso que nós vamos aprender na lição de hoje, né? Como diz o título da lição, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Então vamos lá, ponto de número 1. Diz que Samaria é cercada pelo rei da Síria. Os assírios, eles foram um dos impérios mundiais, né, que a história nos registra. Nós não podemos confundir a Síria com Síria. Nós já estudamos uma história sobre Naamã, né, que ele era o capitão do exército da Síria, S-I-R-I-A, Síria. Aqui nós estamos falando de Assíria, A-2-S-I-R-I-A, Assíria. Então, vão ser os assírios que vão invadir Samaria, que era a capital do Reino do Norte, para levá-los cativos, tá bom? Então, por isso que o título aí diz, Samaria cercada pelo rei da Assíria. Subtópico 1, Israel sob o reinado de Jeroboão. Jeroboão II, tá bom? Porque o Jeroboão I foi o Jeroboão lá da divisão do reino, que era um servo de Salomão, um chefe de um departamento, e ali ele foi ele que dividiu o reino pela insatisfação que eles estavam tendo, né, a respeito do reinado de Roboão, certo? Israel sob o reinado de Jeroboão. Nesse período, Israel experimentou uma prosperidade econômica, né? Eles conquistaram territórios que eles haviam perdidos, né, há algum tempo. Só que tem uma coisa, essa aparente prosperidade, ela foi alcançada, né, por meios ilícitos, por meio da corrupção, por meio da injustiça, né, e por meio do sincretismo. O que é o sincretismo? O sincretismo, em linhas bem gerais, é a mistura de cultos, mistura de crenças, mistura de crenças religiosas. É um misto de várias maneiras de pensar religiosamente, né, que se fundem formando uma só religião, vamos dizer assim, vamos colocar dessa maneira. Então isso é sincretismo. Então eles conseguiram essa prosperidade através desses meios ilícitos, né? E isso não é bom, isso não foi bom. Por isso, os profetas, né, eles buscavam mostrar o pecado do povo, buscavam mostrar porque esse período de prosperidade, de prosperidade econômica, na época de Jeroboão II, levou o povo não a se voltar a Deus, né, conforme a lei, mas levou o povo na verdade, a se afastar ainda mais de Deus, né? Esse período de prosperidade não fez o povo retornar a Deus. Muito pelo contrário, eles continuavam na idolatria. Subtópico 2, a traição do rei Oséias. O Oséias aqui, nós vamos falar, vai aparecer na revista, um outro Oséias, que é o profeta Oséias. Esse Oséias aqui, ele era um rei de Israel, reino do norte. Então diz aí que o rei da Síria, chamado Salmaneser, ele descobriu que Oséias estava traindo ele. Então o que ele fez? Oséias procurou a ajuda do Egito para lutar contra a Síria. E o rei Salmaneser, ele, enfurecido, mandou prender o rei Oséias. Marchou contra Samaria
e ali sitiou Samaria por 3 anos. Você pode conferir isso no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 5, que o rei Salmaneser enviou seus exércitos, cercou Samaria e ali sitiou Samaria por 3 anos ali, eles ficaram sofrendo ali. Então, onde começou o cativeiro, ou quando começou, melhor dizendo, o cativeiro do Reino do Norte? Né? Quando Oséias estava traindo o rei da Síria, que Oséias era vassalo do rei da Síria, e estava buscando a ajuda do Egito. Então ali o rei se revoltou, o rei Salmaneser, e enviou os seus exércitos. Né? Ele mandou prender o rei Oséias, e aí mandou os seus exércitos para cercar Samaria. Subtópico 3. A advertência dos profetas. Então, o aumento da riqueza nacional, né, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, que é a prosperidade que nós vimos aqui, né, fez com que os proprietários mais ricos, eles abusassem, usurpassem o direito dos mais pobres. Isso é chamado de injustiça social. Tá? Injustiça social. São os pobres sendo extorquidos pelos ricos, né? Sendo enganados, talvez nos salários, né? Não tendo a mesma oportunidade de crescimento e não tendo a mesma oportunidade de viver, né? Basicamente, viver licitamente, viver dignamente, né? Porque eles eram oprimidos pelos ricos. Há um ditado popular que diz que quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. Né? É a ambição que não visa o bem-estar do menos favorecido. Isso é injustiça social. Isso tem por toda parte. Infelizmente, é uma realidade até em nossos dias, né? Ou talvez, inclusive, em nossos dias. Então, essa injustiça levou os profetas a advertirem, né? Por isso estamos a advertência dos profetas. Os profetas Amós e o profeta Oséias, eles profetizavam contra essas injustiças, né? Se nós lermos em Amós capítulo 5, o versículo de número 6, Amós capítulo 5, versículo de número 6, diz, buscai, vamos ler o 6 e o 7, buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem apague. Vós que, aqui está a advertência, vós que converteis o juízo em alosna, né? E deitais por terra a justiça. Então aqui o profeta Oséias, ele vai advertir o povo de Israel para esse pecado chamado injustiça social. Certo? Então, esse ponto de número 1, nós vamos agora, né, ver a síntese do ponto 1 e também fazer a aplicação do ponto 1. Né? A síntese diz o seguinte: nossa natureza pode produzir perversão e maldade, porém, cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las de nossa vida. Então, todo ser humano, ele é sujeito a praticar maldade. Por quê? Jesus disse que do coração saem os maus pensamentos, as mentiras, os adultérios, os homicídios, tá? Mas é dever de nós, principalmente nós cristãos, tentar extinguir essas práticas da nossa vida. Foi o que o povo de Israel não fez. Eles faziam o contrário, eles alimentavam essas práticas. Eles alimentavam a prática da idolatria,
da injustiça social, do adultério e assim por diante. E por isso, né, Samaria foi cercada pelo rei da Síria e eles foram levados para o cativeiro. Então esse é o ponto de número 1, tá bom? Vamos lá agora para o ponto de número 2. Os pecados do povo e a sua queda. Então vamos lá. Subtópico 1. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino do norte foi dividido, ele se inclinou intensamente para a idolatria, né? Então, desde Jeroboão, primeiro, que foi o servo de Salomão que dividiu o reino, o que ele fez? Ele já fez 2 bezerros, colocou um em Betel e o outro em Dan, e o povo já, o reino do norte, já nasceu em idolatria, tá bom? Então, e esse pecado terrível alastrou para todo o reino do norte. Nós chegamos no rei Acabe, nós já estudamos Jezabel, né, e os descendentes de Acabe, todos eles, né, na sua maioria, foram idólatras, fruto da idolatria, né, do início do reino do norte. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o seu povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Lá em Oséias 1 e 2, Deus dá uma ordem para Oséias o profeta. Tem Oséias o rei, que foi preso por Salmaneser, rei da Síria, e aqui Oséias o profeta. Deus manda ele se casar com uma prostituta. Mas qual era o objetivo disso? Oséias seria uma voz viva da intenção de Deus, que era trazer o povo de volta. Mesmo o povo idolatrando, Deus ainda amava o povo de Israel. Então ele vai pegar a vida de Oséias e vai fazer uma ilustração do seu amor. Então Oséias representando Deus e Gomer, que era a esposa adúltera de Oséias, representando o povo de Israel. Então Oséias vai, busca ela de volta, recebe ela como esposa em um certo período do seu casamento, mostrando que Deus, ele ama, e amava naquela época, e ama o seu povo, e quer trazê-los de volta para si, né? Mas, logicamente, um povo livre e liberto da idolatria. Então esse é o ponto 1, né? O terrível pecado da idolatria. A idolatria, ela é um dos pecados, podemos colocar desta maneira, mais abomináveis diante de Deus. Por quê? Porque você está trocando o verdadeiro Deus por uma adoração a um pedaço de madeira, a um pedaço de ouro, de prata, a ídolos feitos por mãos humanas. Então esse é um dos pecados mais graves diante de Deus, se podemos colocar desta maneira. Subtópico 2. Outras causas do cativeiro. Né? O povo ali, ele não era só idólatra, o reino do norte, mas eles também tinham pecados relacionados à exploração e à indiferença para com o pobre, como eu já disse há um tempo aqui no ponto anterior, que era a injustiça social. Então isso levou também a Deus considerar essa idolatria, essa injustiça social, ao pé de igualdade da idolatria. Nós não estamos aqui para debater qual o pecado maior, qual o pecado menor, se existe pecadinho, pecadão, né? Esse não é o objetivo, porém, apesar da idolatria ser um pecado detestável diante de Deus, como eu já disse, por causa da injustiça social, Deus colocou esse pecado em pé de igualdade, né, da idolatria. Então Deus estava considerando a justiça social algo muito grave. E o pior disso tudo é que até os sacerdotes, eles
entraram, né, e estavam compactuando. Nós vamos estar lendo lá no livro de Oséias, capítulo de número 6, Oséias, capítulo de número 6, nós vamos ver aqui o versículo 10, que diz o seguinte, capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: e como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição e Efraim, Israel, é contaminado. Então, você vê aí que o povo de Israel estava em pecado e até os líderes, né, estavam entrando nesse tipo de pecado. Que isso não podia acontecer nunca, né? Mas era o que estava acontecendo. Tá bom? Então, qual foram as outras causas, né? Ou pelo menos a outra causa? A injustiça social, esta sede por ambição do povo de Israel, que até os sacerdotes entraram nessa também. Agora vamos então para a síntese, o resumo do tópico 1 e a aplicação do tópico 1. Diz assim: o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. Ou seja, quando nós idolatramos alguém, porque tem pessoas que acham que idolatria é somente se prostrar diante de uma imagem. Né? Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Então isso é muito sério, muito importante para nós aprendermos, tá bom? Se você idolatra alguém, coloca alguém no lugar de Deus, isso é uma desonra a Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso é muito importante. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então esse foi o segundo ponto, né? E agora nós vamos para o terceiro ponto, o último ponto, que é os estrangeiros ocupam Samaria. Os estrangeiros ocupam Samaria. Diz assim, ó, a mistura de gente e o sincretismo. A mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria, na região. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu falei que o sincretismo é uma mistura de crenças, uma mistura de religiões, uma mistura de modos diferentes de religiosidade. Quando o exército assírio ele dominava o império inimigo, no caso aqui o Reino do Norte, eles tinham um costume. Então eles pegavam alguns dos cativos e levavam para a Síria. E pegavam alguns assírios e traziam para a nação da qual eles tomaram, né? E eles venceram. E isso havia uma mistura, tanto de famílias quanto de crenças. Então isso aconteceu com o povo de Israel. E qual era o objetivo dos assírios? Enfraquecer as nações, misturando elas, misturando as pessoas, eles enfraqueciam aquele reino. Então esse era o objetivo dele. E não só enfraquecer militarmente, belicamente, mas também enfraquecer religiosamente. Foi o que aconteceu com o Reino do Norte. Então, esse era o objetivo, enfraquecer as províncias que eles iam vencendo. Agora, nós trazendo isso para nós hoje, o sincretismo no século XXI, até antes, mas agora está mais
visível, é o objetivo de muitas religiões, né? É se unirem em uma religião só, cada um respeitando as suas crenças e misturando tudo aquilo. Eu estou aqui, não estou aqui para dizer e para pregar intolerância religiosa. Não é isso o meu objetivo, até porque cada um tem o direito de pensar como quer, o direito de seguir ao Deus que quer, a praticar as crenças que quiser. Porém, a Igreja de Cristo, ela não pode misturar-se sincreticamente, porque há costumes que são contrários às Escrituras Sagradas, né? As Escrituras Sagradas que nós professamos. Então, há religiões que têm práticas que são contrárias ao que a Bíblia ensina. Então, com todo respeito, cada um é livre e eu também sou livre, né? Se todos têm o direito de professar a sua opinião, eu também tenho o direito de professar a minha opinião. E, na minha opinião, o sincretismo é maléfico para a Igreja de Cristo, a verdadeira Santa Igreja do Senhor Jesus. E quando eu digo igreja, eu não estou me referindo a denominações, a placas de igreja. Estou me referindo à Igreja de Cristo, universal, espalhada na terra. Tá bom? Subtópico 2 diz Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Então, essa mistura dos assírios com os judeus, né, os israelitas do Reino do Norte, produziu um povo chamado samaritano. E os judeus não se comunicavam com os samaritanos porque eles eram considerados um povo misturado, né, um povo mestiço. Então, eles não comunicavam. E nós temos Jesus quebrando esta barreira étnica, né? E conversando, e pregando, e mostrando o seu amor para os samaritanos. Em João capítulo 4, quando ele inicia a evangelização daquela mulher, né, à beira do poço de Jacó, ali ela recebe a mensagem e vai levar a mensagem aos seus contemporâneos. E então Jesus ali mostra que ele veio para salvar a todos, indistintamente de raça, cor, religião, posição social, né, e etnia, porque ele morreu por todos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso é muito importante, muito interessante para nossas vidas. Ver que Jesus mostrou o seu amor, né, por um povo samaritano que era desprezado pelos judeus. E lembrando que Jesus era judeu, né? Então ele quebrou esta barreira aí. Então vamos aplicar aqui o ponto 3, fazer um resumo e aplicar. A síntese do tópico 3 diz: a mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Então é o que nós acabamos de dizer, né? Respeitamos as religiões, mas não podemos compactuar com todas as suas práticas, porque são contrárias ao que a Bíblia nos ensina. Tá bom? São contrárias ao que a Bíblia nos revela. Então, nós aprendemos que o povo de Israel, nessa lição, foi vencido, destruído, quase na sua totalidade, porque só uns poucos habitantes do Reino do Norte escaparam para o Reino do Sul. A maioria foi destruída, né, por causa da idolatria e da injustiça social. Nós aprendemos também, né, que o pecado da idolatria é um pecado horrível diante de Deus. Da mesma forma, o pecado da injustiça social também é terrível diante de Deus.
né? E também aprendemos que no ponto 3, os estrangeiros ocupam Samaria. Então nós aprendemos que os samaritanos eram um povo misturado, um povo judeu misturado, né? Mas mesmo assim, com essa briga, esse mau relacionamento, Jesus mostrou que ele veio para salvar a todos, morrer por todos, e ele tem um encontro com a mulher samaritana e com a cidade, né, ali onde ela estava, à beira do poço de Jacó. Nós terminamos a nossa aula por aqui, que espero que essa aula seja de bênção para a sua vida, né? Fique com Deus, que Deus em Cristo te abençoe, e até a próxima aula.